Bom dia. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. Ele nos ajude que nós façamos um bom estudo aqui da Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 29, né? Que Ele nos ensina, através da Tua Palavra, de sabedoria, falar dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo, e agradecemos também pela noite que nos deste e trouxeste nós aqui, agora aqui presente aqui como igreja, neste prédio, neste local no templo. Pedimos em favor dos hinos que vamos louvar. Pedimos, Pai, em favor do estudo da Tua Palavra. Pedimos em favor dos irmãos que não puderam vir. Pedimos também em favor da família, nossas famílias, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos. E pedimos também em favor das igrejas que reúnem nesse culto de manhã, cada local, que elas estão estabilizadas por Ti. Seja abençoando cada obreiro, cada pastor, cada dirigente, dando sabedoria a cada um. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Oi? 299. Vou tentar tocar em outra posição, vamos ver se eu no meio tom. E bemol. Ré.
ele virando cantor, ele estava dentro do filho. Qual o dia da agora? 479.
Então vamos. Estão preparados para ler? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então começa a ler aí o versículo 29, depois o versículo 30, depois um atrás do outro. Após outro, aí eu leio depois. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. E logo se lhe secou a fonte do... E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, sairão, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Eles disseram aos seus discípulos. Desde a multidão se aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então no versículo, amém, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então no versículo 29, vemos que foi logo se secou a fonte do seu sangue. No irmão Paulo, e tem outra versão lá, fala hemorragia, né? E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Interessante, irmãos. Aqui fala, vemos que ela se sentiu imediatamente, ela soube que estava curada de uma hemorragia, de uma doença incurável. Tinha gastado muito com os médicos, e quando ela encontrou o médico dos médicos, ela foi curada. Isso que é fé. E ela foi com aquela multidão de gente e apertando Jesus, cada um querendo estar mais próximo. Você imagina a cena, uma multidão querendo, e ela vai imaginando assim, né? Vai até chegar aquela festa. Se eu mesmo tocar nas vestes dele, em qualquer local, ela vai ser curada. Então, e ela era proibida, ficava distante, não podia aproximar da multidão das outras pessoas, né? Então, e era humilhada com isso, por essa notícia, que era a situação dela, né? Mas este versículo aqui, esse texto aqui, ele demonstra a fé dela. Ela tinha fé no poder de cura de Jesus. Essa fé inabalável. Muitos falam que tem fé, mas só que ela tinha fé na pessoa certa. Imagina só. Mostrando aqui, e Jesus mostrando a misericórdia, a compaixão de Deus dele com o povo e ela também. O fato de a mulher ter ousado tocar em Jesus demonstra a fé genuína desta mulher, pelo seu desespero. A pessoa, quando está desesperada, o que resta nela? O que ela procura? Ela vai ter fé. Mas a fé é na pessoa certa, que é Jesus. Todas as coisas, irmãos, que nós vamos fazer sem fé, sem acreditar no que nós estamos fazendo, aquele que nós estamos servindo, ou aquilo que nós estamos procurando, não resolve. Todos nós. A fé é uma coisa que você não vê. Você vê pelos olhos da fé. É uma coisa que está distante.
quando ela viu aquele Jesus aproximando, porque Jesus veio dos céus, aproximar do povo, está sendo meio do povo, e aproximando dela, ela deu uma oportunidade para ela. E no versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Essa passagem que é muito conhecida, eu lembro desde que comecei a frequentar a igreja, tanto que o Morfelli pregava o Novo Testamento. O Velho Testamento o Morfelli poucas ele ensinava, ele queria doutrinar a igreja nesse tempo, o Novo Testamento, sobre a lei e a graça e o escândalo, né? O Morfelli preocupava muito com isso, estava certíssimo. Então, note bem, Jesus logo naquele momento, ele conhecendo que o poder de si mesmo é o poder dele, de si mesmo. Aí ele voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E voltou e disse: bom Deus, quem me tocou? Então o Espírito Santo achou por bem não revelar quem havia tocado. No meio da multidão, o poder de Cristo valeu para esta mulher. Você vê que a multidão responde: mas Senhor, tanto de gente que está aqui te apertando, é possível saber quem? Todos estão aqui para estar tocando. Mas Jesus, olha, mas de mim saiu virtude. Tem uma versão que fala, eu não reparei essa aí, da outra que eu tenho, mas de mim eu senti que saiu virtude. Você fala no Paulo, tem uma que fala, então, virtude. Então, o que nós vimos aqui? É essencial, muito importante, considerar o contexto histórico e cultural da época. Hoje não acontece isso. Jesus tem poder, Deus tem poder, ninguém discute isso. Mas Jesus não deu esse poder para tudo que tocar em qualquer um de nós. Por exemplo, o pastor, o líder, bem dedicado às coisas de Deus. Não, que fazia um milagre desse. A mulher com a hemorragia sofria uma condição que tornava cerimonialmente impura sob a lei judaica. Ela era considerada impura. E isso significava que era excluída da vida social religiosa. Ela não ia. Está escrito virtude, não pode, não é assim, não. Então ela era excluída, não participava. E também, hoje uma mulher nessa situação, ela não vai participar. É difícil, né? E quando sabe. Também, meus irmãos, isso significava que ela era excluída da vida social e religiosa. Agora, tocar em alguém com essa condição que ela estava, também tornava a pessoa impura. Mas a atitude dessa mulher de tocar em Jesus, que já a fé dela, o pensamento, a atitude, a disposição, não adianta a pessoa ter fé e não ter atitude. Não adianta ter fé e não ter disposição para exercitar a fé. Não, eu tenho fé, mas eu vou seguir. Não adianta falar que tem fé em Deus, tem fé em Jesus, que Ele salva, mas ele não ir atrás de Jesus, procurar Jesus, estar próximo de Jesus. Quantos cristãos que hoje que estão longe de Jesus não estão próximos de Jesus? Quantos? O irmão Paulo mencionou, foi ontem, antes de ontem, porque o servir a Deus, em outras palavras, quanto mais você serve, as bênçãos vêm no resultado de você servir a Ele. Se você está perto, mas não é que Ele paga.
Deus não tem obrigação de nos pagar, é tudo por graça, é presente. Mas se nós não servir a Ele, não estar disposto a servir a Ele, não vai ser abençoado. Não é que nós temos o mérito de eu vou servir, eu vou ganhar coisa em troca. Não. Deus misericordioso, Ele recompensa. Deus não deve nada para nós que devemos para Ele e nunca pagamos. Então, que mesmo um toque nas vestes de Jesus, no pensamento dela, na fé dela, na esperança dela, ela falou, seria suficiente para ser curada. Imagina só. Fé e persistência, Apoine tocou. Agora no versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Eles nem imaginaram naquela mulher. E diz agora, vai querer saber quem é que tocou, que a multidão te aperta, irmão. E ele pergunta: quem me tocou? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então isso ocorre no meio da história da mulher, registrada para nós ver os detalhes da vida de Jesus aqui neste mundo. Na história da mulher que com fé ela toca nas vestes de Jesus e foi curada imediatamente, nas vestes. Não chegou a tocar no corpo. Porque se a pessoa quando eu estou aqui, mata a mão, sempre é capaz de a gente sentir, mas no meio daquela multidão, e Jesus sentiu que saiu virtude dele, do corpo dele, do poder. Então este versículo aqui revela a dificuldade dos discípulos, não de Jesus. A mulher, com tanta dificuldade que ela tinha, que ela estava no meio da multidão, ela não sentiu assim, presa para a dificuldade, desistir pela dificuldade. Não. A dificuldade do discípulo em compreender a natureza do poder de Jesus. Ele tinha dificuldade de compreender a natureza, o poder de Jesus. E a mulher não teve dificuldade, ela teve fé. Então o Espírito Santo ele estava preparando o leitor para a afirmação posterior de Jesus Cristo sobre a fé da mulher. O Espírito Santo que preparou tudo. Jesus falava assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele estava aqui na terra, o Pai, Filho aqui na terra, o Pai no céu, eu estou nele e ele está em mim. Irmãos, é um ato automático, mas uma resposta à fé genuína, conectando a história da mulher. E a nossa salvação, a nossa fé em Jesus pela salvação, foi um ato automático também. Não foi uma coisa assim, automaticamente, pá, aconteceu. A salvação é questão de segundo. Aí depois que o Espírito Santo, de acordo com está a casa que ele entrou, ele vai transformando, vai fazendo a limpeza, vai fazendo a faxina, vai procurando, entrou na casa, tampar todos os buraquinhos que estão na parede, não usar essa figura para não entender, entra na casa, tem um defeitinho aqui, vamos consertar, vamos remendar, tem uma rachadura aqui, vamos consertar, tem isso aqui é os defeitos que tem em nós. A casa entrou na casa, o morador entrou na casa para morar, então está vendo, a casa tem bastante defeito, mas eu estou aqui dentro, eu vou zelar dela. Daqui a pouco ele deixa ela branquinha, tudo quase perfeita. Quase. Então é assim que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Então, agora, com essa hemorragia, com o tema maior da fé, como um meio de receber a graça divina.
Então ela não tinha outra alternativa. Ela já tinha gastado dinheiro com os médicos, né? Muito. Então aqui demonstra a fé da mulher, não apenas a cura fisicamente, mas também lhe proporcionou paz e reconciliação com Deus. Ela passou a ser uma serva de Deus. Muitos hoje não vêm pela dor. Às vezes necessita uma cura na saúde, e Jesus cura a saúde e a saúde e a enfermidade da alma. E o 32, e ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Versículo 32. O fato de ela tocar em Jesus em segredo, que ela podia falar, chegar gritando, não fala isso, né? Esperando ser curada, sem ser notada pelos outros, reflete tanto a sua fé quanto o seu meio de ser rejeitada. Os outros vendo ela assim, normal, tudo apavorado, seguindo Jesus, e ela com aquele pensamento, com aquela fé, aquela esperança. Eu só quero tocar nele. E os outros tudo por curiosidade, tocando, esbarrando, apertando, né? Pela situação que estava no tumulto, eles não queriam andar longe, né? Tudo andando perto, né? Então quer dizer aqui, né? Então aqui reflete a sua fé quanto seu medo de ser rejeitada, e a multidão que o apertava é um retrato da agitação e da busca por Jesus, mostrando a magnitude do seu ministério. O ministério de Jesus tinha uma grande magnitude. Corria a notícia que todo onde Jesus passava, tudo ia seguindo a Jesus, atrás de curas, atrás de milagres, e outro interessado nele também, como os discípulos estavam, né? Também demonstra a natureza de Jesus como rei, com poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e sobre a doença. Jesus é o rei, sobre tudo, o rei com a letra maiúscula. Então, ao 33 diz assim, ó: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Você viu só a mulher depois? A pessoa que aceita Jesus, ele não fica em silêncio, ele vai falar toda a verdade, o que aconteceu com ele. Todos têm uma história para contar, como teve essa mulher. A mulher que havia sofrido 12 anos, não era um dia, um ano, 12 anos, com fluxo de sangue, após ser curada, ao tocar na orla de Deus, de Jesus, na orla dele, revelando o que havia acontecido. Então ela chegou, revelou o que tinha acontecido. Ela encontrou o que buscava, é o que estava buscando, a cura da doença dela. E a misericórdia, como quando anteriormente ela já tinha buscado, mas com fé recebeu a cura. Ela tinha buscado já antes. Então demonstra que a humanidade toda nessa situação, sem a cura da alma, doente fisicamente e doente espiritualmente enfermo. E a mulher, muitos hoje não têm essa humildade de reconhecer, como os 10 leprosos, que os 10 foram curados por Jesus,
E somente, e 9 não teve humilhação, não humilharam, não voltaram a agradecer Jesus, só um samaritano que veio agradecer Jesus, eu fui curado. E os outros 9, Jesus perguntou. E Jesus ele sentiu assim falta da gratidão dos 9. Então nós não devemos ser ingratos com Jesus. E no 34, ele lhe disse. Quem leu o versículo? Qual foi quem leu? Não pode ler. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Depois prepara, que é depois que eu leio aqui, leia o 35. Não, espera, eu vou explicando, agora é muito diferente. E ele lhe disse, ele quem? Jesus disse, filha, Jesus está chamando de filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de teu mal. Ela foi descrita, irmãos, simplesmente como uma certa mulher. Agora ela é chamada de filha, não é mais a certa mulher, é filha de Deus, no que se refere ao relacionamento. Agora tem um relacionamento como filha e pai. Ela é filha, passou a ser herdeira do reino. Ele, em efeito, tinha feito dela um membro da família de Deus. Jesus que colocou ela na família de Deus. Ela passou a participar dessa misericórdia, dessa graça. Se ele não nos tocar, nós podemos tocá-lo. Ela ganha salvação assim como a cura. Enfermidade nunca mais voltaria nela, essa enfermidade. Ela tem que procurar. Então Jesus, alguém me tocou, ela tocou. Então ela ficou salva. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre. Se eu ler esse espermofé e mandar ler de novo, até a pessoa descobrir, né? Tem 2 pontos aqui, dá uma parada, né? Você nota que a fila continua. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas maior o mestre da sinagoga. Quem era? Vocês já sabem o nome? Não pode saber, né? Jairo, vai falar dele. Jairo, como líder da sinagoga, ocupava uma posição de respeito e influência na comunidade judaica. Ele era um governante da sinagoga. Ele era, temos que falar igreja, fala sinagoga, um lugar que ocupava de posição. Sua decisão de procurar Jesus, um rabino, que muito considerava controverso isso, demonstra a profundidade de sua angústia. Ele estava angustiado, e a extensão de sua fé, pelo menos inicial. Estava iniciando a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Permanece como a chave para a esperança e a restauração. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus,
permanece como uma chave. Jesus, a nossa fé nele como uma chave, abre para nós termos acesso com ele. Ele é a chave, o caminho, a verdade e a vida, e a esperança da restauração. A resposta de Jesus no versículo seguinte, no versículo 36, o que ele fala? Não temas, crê somente. Só isso. É um chamado à confiança inabalável, uma confiança inabalável com a fé no poder de Deus, mesmo quando todas as evidências surgirem ao contrário. Porque quando a gente está procurando uma coisa, você está no propósito de fazer para servir a Deus, aí começa a surgir muitas coisas ao contrário. Por exemplo, a minha pessoa quer passar pelo batismo. Olha, o que mais lhe implica com a família, quando a pessoa vai batizar, eles acreditam muito no batismo, que o batismo é um testemunho que prova que a pessoa está disposta a seguir a Cristo. Vem na igreja, começa, vai, mas quando ele vai decidir passar pelo batismo, fazer parte do corpo de Cristo, aí mexe com os amigos. Mas você vai batizar? Virou crente? Não tem só de virar crente. Quem vira pode desvirar. Quem nasce não tem como desnascer, a não ser que ele morra. Então, surge o contrário. Só que não deve desanimar. Ele não desanime. E isso alinha com a doutrina da justificação pela fé. Mesmo parecendo o contrário, não deve desanimar. Onde a crença em Jesus Cristo é o meio pelo qual recebemos a salvação, a vida eterna. A fé deve estar bem clara, bem certa, na pessoa certa. Na pessoa certa, a fé deve estar bem clara, deve ser uma fé, tudo nisso, né? Com certeza, na pessoa de Jesus Cristo, e crer que Ele é suficiente para acreditar. Uma pessoa é suficiente, alta, para nós acreditarmos que pode levantar os mortos. Um dia Ele vai levanta os mortos espiritualmente, que está morto, passa a ter vida espiritual. E depois que morrer, Ele vai levantar nossos corpos mortos da tumba. Agora 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Está vendo só? Falou, não tema. Jesus não falou muita coisa para ele. Crer somente, só isso. Jesus não fez uma ladainha para ele. Vamos dizer que Jesus fizesse, ele tinha autoridade para tudo. Mas foi que ele foi curto aí, ó. A frase foi curta. Crê somente. Crê que nele, naquilo, nele, tem fé. Você não precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, fazer tal, não. Jesus falou. Então a cultura judaica da época esperava diferente, um libertador que restauraria Israel do inimigo. É isso que eles estavam esperando. Jairo, sendo um líder religioso que fazia parte disto, representa a busca por uma intervenção divina. Ele não buscou como ele era, o chefe, com o poder a Israel, ao contrário do povo. Não, porque era uma intervenção do céu, divina. Aí ele reconheceu Jesus que era divino. A notícia da morte de sua filha, no entanto, confronta esse pai, Jairo não é para menos, né? Com a realidade da fraqueza ou fragilidade humana. Todo tem isso. Você pode estar maior, tranquilo. Pode morar o filho longe, você nem imagina. Morreu teu filho ou tua filha. Olha, não é fácil.
perder um filho. Mas só que o cristão, ele sabe, né? Ele tem um controle. Porque ele conhece que todos vão morrer. O cristão sabe que ninguém morre antes da hora. Esse dia me falaram, vou citar o nome, não falou para mim, falou para uma mulher: se não fosse pelo meu filho, pelo filho, ele tinha morrido. Mas quando estava perto do filho, não morreu, o filho só correu. Porque não era a hora dele. E se ele tivesse longe, quando Deus chamou Abraão, ele seguiu, falou: sai da tua parentela. Agora tem um que guia, tem um, lá em cima é Deus. Onde que você está? Você tem que depender de Deus. Agora você tem que ter perto junto com o filho, está protegido, mas não está tudo. A morte leva a qualquer hora, se é a hora, vai. Meu pai, eu estava pensando esse dia, ontem, estudando, hoje cedo parece. Meu pai morreu com 80 e poucos anos, que é parente da minha mãe, o Messias, está com 94, 95 anos, falei o nome dele, mas é por uma boa causa. Então, ele anda aprumadinho, limpinho, chique. Olha, mais velho que o Birajara. Quantos anos Birajara? 70 e pouco? 76? Hã? Então, quando eu nasci, o Birajara tinha 6 anos. Não tinha o Birajara. Por que um morre mais novo? Deus tem tudo. Deus está dando oportunidade. Deus sabe o dia, a hora de cada um de nós. Então, mas a humanidade em si, ela é frágil. Não tem aquele fortão e etc. A aparente impossibilidade de reverter a morte de sua filha era impossível. Aos olhos humanos, sem Deus é impossível. Como é que morreu? O médico vai ressuscitar, vai aplicar uma injeção lá, vai pôr sangue, fazer o outro coração já morreu? Não. Ele ouviu por acaso que esta verdade que Jesus disse, ele ouviu: não temas, crê somente. Deixa de temer. Crer em Jesus Cristo significa reconhecer sua divindade, sua autoridade sobre a vida e a morte. Jesus. E a capacidade de Jesus de realizar o impossível. E ele faz isso hoje. Se ele querer, ele faz. E está fazendo, que nós não percebemos. Quantas coisas na vida da gente que acontecem? Eu era para ter morrido, eu havia afogado no rio, que tinha afundado, bebi água no Paraná, me acudiram, pegaram por baixo, tomei banho, fundei, não estava prático para nadar ainda. Uma vaca me pegou uma vez, prendeu na mangueira. Ela eu ia morrer se ficasse, eu acho que não aguentava 1 minuto. Ela apertando aqui a minha barriga, só que ela era girja. Prendeu na tábua e perdeu o fôlego. Quando meu pai viu aquilo, ele veio, pegou nela para a orelha e aí puxou. Eu não tinha força para jogar. Corre. Eu ia, aí a vaca, o velho atrás subindo na tábua, as vacas atrás, virou um revolto na mangueira. Não era meu dia. Se era meu dia. E graças a Deus por isso, Deus usou meu pai. Crer em Jesus Cristo significa reconhecer sua divindade e sua autoridade sobre a vida e a morte, e a sua capacidade de realizar o impossível. Coisa que é impossível é impossível. O temor neste contexto representando a dúvida e a incredulidade e a preocupação e a falta de fé, e por aí vai, excessiva com as dificuldades da vida. A fé, por sua vez, o que ela é? Ela é uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. É a fé.
permitindo-nos experimentar. Todas as coisas que acontecem, não é para Deus experimentar para Deus, para nós mesmos. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Irmãos Marina, o 37. A hora está quase voltando. Ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Está vendo só? Ele não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro. Por que será? Tem que perguntar para ele, né? Tiago e João, irmão de Tiago, eram a ressurreição da filha de Jairo. Era para testemunhar, para falar para os outros. Após o ser informado da morte da menina, Jesus encoraja Jairo a crer ao dirigir-se à casa de Jairo. Então ele chamou e olha, Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então, para testemunhar. Jesus é prudente. Todas as coisas tem que levar 3, ou 2 ou 3, para ter testemunha. Então, ele seleciona um grupo restrito de 3 discípulos para testemunhar um milagre que está prestes a realizar. E levou esses 3 com ele na casa de Jairo. Amém? Então, se Deus permitir, domingo nós continuamos isso aqui. Que Deus permita que nós possamos estar aqui à noite. Vamos ter a visita de 2 irmãos dali do Artina, que falam para mim onde que vem, irmão Toninho e a esposa dele. Ele perguntou a hora, que fim é 17h30, 19h30 foi que começa. Eu falei, que termina 20 horas e 30 minutos. Quem nós vamos cantar agora? $217. 217. Vocês tocam uma coisa diferente? Não pode ser uma coisa. Vocês vêm aqui, cantar de mim aqui, vamos até esse. Vocês tocam? Vocês 2? Vem aqui. Pega dali, nós vem aqui, para você treina aqui. Fica aqui no meu lado aqui, velho. Fica aqui. Aí a música aqui. Pega o microfone aqui. Só vocês aqui. Isso foi perto do microfone. Não tem problema. Olha ele. Não consegue, né?
Senhor, pedimos, né, que já possa nos abençoar nesse dia, né, que possamos passar junto com a nossa família, um dia agradável. Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar no culto da noite, né, agradecemos por ter se terminando, por tudo que tem feito, agradecemos pelo pastor, pela sua vida, né, pelo entendimento do Senhor da vida, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né, pedimos pela nossa família, que as pessoas que estão perto de nós, que Deus abençoe, levando o nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.